É, é isso. Estamos no ar novamente para mais um vídeo. Bem-vindos ao Porto do Saber. Hoje você vai ter o melhor conteúdo sobre afretamento de embarcações no Brasil. Se você quer saber como que essas embarcações que estão por aí, que você vê quando você passa uma ponte, olha para o mar, numa navegação fluvial, chegaram ao Brasil, esse vídeo é para você. Então presta atenção no vídeo de hoje que o conteúdo que eu vou passar aqui eu já paguei curso e nunca vi. Eu já gastei dinheiro para tentar aprender e nunca consegui. Então presta atenção nesse vídeo de hoje porque o vídeo está sensacional. Conteúdo muito bom. Vamos falar de binco, de afretamento, de licitação. Vamos falar de shipbrokers. Meu amigo, se você não prestar atenção nesse vídeo aqui, quiser assistir TikTok, Facebook, não sei o que, é um problema só seu. Depois não reclame que você perdeu a oportunidade, valeu? Então vamos lá, gente. Vamos para o conteúdo de hoje. Muito bem, então vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente sobre como são feitos contratos de afretamento no Brasil. Existem várias maneiras desses contratos serem executados no Brasil e eu acho que a gente precisa entender de uma forma mais abrangente, principalmente quem está no dia a dia das operações, de que forma que esses contratos chegaram aqui. Como que a gente conseguiu trazer essas embarcações? Como é que o armador e às vezes, afretador ou o operador conseguiu trazer este navio, esta embarcação para um contrato? Lembre-se que nem sempre uma embarcação ela é fabricada naquele país, no caso no Brasil. Construí uma embarcação, vou botar para fretar. Não é assim que funciona a boca do baralho. O Brasil deixou de ser um grande construtor de embarcações há décadas, né? Nós já falamos sobre isso aqui no nosso canal, veja aí, eu vou deixar um cardzinho aqui falando sobre isso, desse vídeo, mas enfim, o Brasil já deixou de ser um grande construtor de embarcações há muito tempo atrás. Então a maioria das embarcações que hoje estão aqui são embarcações que foram construídas há algum tempo, ou embarcações que estão no exterior, que são trazidas para o Brasil, para que a gente possa afretá-las para algum cliente. E esse processo de afretamento, ele pode ter características diversas, diferenciadas. Ele pode ser um contrato entre uma empresa privada e uma empresa privada e uma empresa de capital misto, uma empresa privada e uma empresa pública. Para cada um cenário, aqui no Brasil, nós vamos ter um método de execução desse contrato, tá bom? Então fica ligado que agora a gente vai começar a detalhar isso. O vídeo não vai ter mais do que 10 minutos, coisa rápida, conteúdo que só satisfaz. Então presta atenção no vídeo, criatura, porque aqui vai ter coisas que você executa no seu dia a dia que você nunca soube. Coisas que você nunca soube, que você executa e que nunca te explicaram. Tá bom? Presta atenção. Vamos lá. Então, o tema é contratos de afretamento no Brasil, meus amigos. Nos contratos de afretamento no Brasil, a gente vai ter dentro do nosso portfólio binco, lei das estatais, empresas privadas, como elas se comportam nesse quesito, shipbroker e financiamento de navios. É importantíssimo para todas aquelas pessoas que querem entender como uma pessoa pode adquirir uma embarcação. Ela vai lá no estaleiro, eu quero construir. Quando você tem dinheiro, você faz isso. Quando você não tem, como é que você faz? Dinheiro suficiente para mandar fazer uma embarcação de 160 milhões de dólares, uma embarcação de 30 milhões de dólares, uma embarcação de 15 milhões de dólares. Como é que você faz isso? Então, muito bem. Primeiro, é importante a gente conseguir entender o conceito de charter party. Então, charter party é uma forma de tratar
contratos entre embarcações. No contexto marítimo, a carta partida, eu vou explicar por quê, é um termo que é divulgado amplamente, a gente tem bastante, todo mundo vai fazer um charter party, não sei o quê, com a empresa tal e a empresa tal, tá bom? Então você tem duas partes ali, o ship owner, o dono da embarcação, e o afretador, ship owner e o afretador. Essas duas partes fazem o contexto de afretamento acontecer, né? Muito bem. Contexto e uso, carta partida por viagem, Voyage Charter Part. É um contrato de transporte que você faz para uma rota determinada, para uma viagem determinada, do ponto A ao ponto B. É aquela viagem. Carta partida ou Charter Part por tempo, Time Charter Part. Nessa aqui, nós temos várias embarcações e vários contratos feitos no Brasil, em que esse modelo de contrato por tempo vem se enquadrando. Por quê? Porque eu pego a embarcação e afreto por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu posso, dentro do Time Charter Part, definir se eu quero que, dentro do período de 1 ano, o armador vai arcar com XYZ e o afretador por ABCD. Tá? Casco nu, muito usado no Brasil, tá? Casco nu é muito usado no Brasil, que é o bareboat. Por que que a tradução vem como carta partida? Então, olhando aqui no nosso slide, você vai ver o seguinte, o termo remonta de documentos históricos de afretamento que eram literalmente partidos em 2 cópias. O cara dividia a sua parte e a minha, e eram cartas partidas. Só aquelas 2 cópias juntas formavam um documento, e esse documento, chamado carta partida, dava os termos, né, a quitação de contrato entre as 2 partes, vamos dizer assim. Quando a gente fala de time charter, de bareboat, de voyage charter, a gente precisa tentar buscar referências globais. Por que isso? Porque os contratos de afretamentos marítimos, eles acontecem já há séculos. Então, uma das referências globais, que inclusive eu coloquei lá no nosso canal, no Instagram, era falando sobre a Binco. Então, deixa eu puxar aqui a tela principal um pouquinho. A Binco, ela exerce um papel de extrema importância. Por quê? Porque ela formatou uma série de contratos. Então, quando você precisa fazer um contrato, você pode escolher um modelo que já está formalizado no mercado, você pode escolher um formato que já está comprovado e executar, ou, se você quiser, por sua conta em risco, vai fazer um negócio novo. Pega ali e cria, chama advogado, paga um HH do caramba com o advogado ali e vai criando, tá bom? Então presta atenção que agora eu vou explicar para você o que é a Binco e por que eu estou falando de Binco. Porque a Binco, ela é uma organização que consolidou uma gama diversa de modelos de contratos para que na China, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, você possa ter as mesmas referências contratuais. Ou seja, você não vai ficar submetido à malandragem de uma pessoa que tem os seus conhecimentos naquele país e quer aplicar para cima de você. Então você primeiro fala, olha, contrato Binco, ok? Vamos escolher o contrato que a gente vai fazer para que a gente possa escolher o melhor formato Binco, tá bom? Então vamos lá. Binco é uma das sociedades mais antigas, desde 1905, que exerce um papel fortíssimo comercial na estandarização de contratos, tá bom? Então, ela é formada por vários países, tá? São 120 países, incluindo, além de países, armadores, operadores, corretoras de seguro, membros, né, que fazem parte dessa sociedade. Então, quando a gente vai falar de Binco, a gente entende que, primeiro, é uma organização que já tem um fundamento, ela de 1905, não é qualquer porcaria, tá? A Binco, ela faz a elaboração de contratos padrões, como eu falei para vocês, e
ela não faz só contratos relacionados a aluguel de embarcação, compra e venda é uma gama diversa, tá? Bunker, reboque. Eu vou passar tudo isso aqui para vocês, então presta atenção, fica ligado aqui que o negócio tá bom. Além disso, a BINCO oferece recursos educacionais, suporte técnico, ferramentas online como SmartConf, para facilitar o SmartCon. O que é o SmartCon? É um aplicativo que a BINCO criou, onde você faz o seu cadastro, paga uma taxa, lógico que não é de graça, e lá dentro você consegue baixar o modelo de contrato que você quer. Quando você faz isso, você consegue selecionar, por exemplo, Charter Party, GENCOM, General Charter Party, um dos modelos mais usados de transporte de carga. Berry Boat, casco nu, tem lá. Então você entra nesse aplicativo, pega aquele contrato e você consegue formatar com as informações do seu cliente, a sua e do cliente, de uma maneira que alguns termos vão estar explicitamente demonstrados no contrato, que você não precisa ficar querendo inventar a roda, tá bom? Embarque de Bill of Landing, tá lá também. Isso é muito para a galera que trabalha com carga, né? Conteneiros, granéis sólidos e tipos de embarcações que fazem transporte de carga seca. Contratos de afretamento, contratos de construção e reparo de embarcações. Tem também dentro do sistema BINCO. Contratos de salvamento e reboque. Cuidado, presta atenção que isso é interessante você olhar. Talcon e Talhire. Existe um contrato específico, por quê? Porque se a sua embarcação ficar à deriva, você chamar aleatoriamente um rebocador para que ele faça, ele pode contestar uma coisa que se chama espólio e você pode acabar perdendo o seu barco. Isso é um assunto interessante, inclusive, para a gente falar sobre esse assunto no nosso vídeo aqui. Então, presta atenção, tal como Talhire. Contrato de gerenciamento de tripulação e embarcações, que é o Shipman e o Crewman. Então, você pode ter uma embarcação, você vai colocar ela num contrato de afretamento a casco nu, e você, além disso, quer que o afretamento seja feito por uma empresa e que outra empresa faça o serviço de crewman, seja de gestão de tripulação. Então, você pode dividir com outras empresas e na BINCO você vai encontrar esses contratos. Padrãozinho bacaninha que você coloca aqui, olha, tripulação vai ser composta por essas funções, valores, coisas assim, benefícios, deixa tudo amarradinho. Por que que isso é uma vantagem? De novo, porque isso é como se fosse o inglês. Eu aqui no Brasil e o cara lá na China, nós vamos conseguir conversar contratualmente. Obviamente que você pode colocar cláusulas paralelas inclusas dentro desse contrato, mas é muito melhor quando você já tem uma definição universal, não é mesmo? Segue o velório. Contratos de compra e venda de embarcações, que é o Sale Form. Contratos ambientais e reciclagem, que é o que tá batendo direto esse negócio, que é o tal do desmantelamento, né? Descomissionamento. A BINCO já se antecipou, já tem um contrato para isso. Esses contratos são projetados para atender diferentes aspectos das operações marítimas e podem ser personalizados conforme necessário, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E agora a gente vai entrar no outro tópico, que é a lei das estatais. Então, vamos nós, né, falar sobre a lei das estatais. Então, o que acontece? O Brasil, por ter uma grande empresa, que é a Petrobras, que é uma empresa pública, de capital misto e tal, e o governo é o seu sócio majoritário, ela é obrigada a seguir uma lei que é a lei das estatais, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre a lei das estatais. Ela fala que algumas empresas públicas ou de capital misto precisarão seguir um processo específico de contratação de serviços. Isso é para quê? Para garantir maior controle sobre usos e recursos públicos. Eu estou fazendo essa cara de cinismo porque a gente sabe o que aconteceu com a Petrobras há poucos anos, né? Mas existe uma lei. Como tudo no Brasil, tem sempre uma lei. O problema é seguir, né? Então, a lei das estatais existe. Então, o BINCO não é aplicado pela Petrobras em contrato de afretamento. Eu não conheço nenhum. Se tiver, deve ser uma coisa muito exclusiva. Eu não conheço um contrato da Petrobras BINCO, mesmo porque a lei das estatais não permite. Você precisa ter um padrão de seleção, um padrão de
contratação. Então, qual é o objetivo da lei das estatais? Transparência e controle, estabelecer mecanismos rígidos de transparência, implementa a obrigatoriedade de divulgação dos dados financeiros, isso é bom porque você consegue fiscalizar. Governança corporativa, que toda empresa tem que ter, obviamente. Processos licitatórios, que em algumas empresas é uma coisa que eu não entendo. Por que tem que ser... toda empresa tem que fazer um processo licitatório por um procedimento básico, princípio básico. Diminuir possibilidades de custos elevados. Segundo, qualidade. Terceiro, diversidade. Quarto, você conseguir buscar no mercado custo-benefício. Então, nós temos que ter uma lei que nos obrigue a fazer isso, que as empresas privadas fazem pelo simples princípio da gestão administrativa saudável. Então, processo licitatório, padroniza os procedimentos de contratação. Gestão de risco e compliance. Impõe implementação de programas de compliance e gestão de risco para prevenir fraudes. Aplicação da lei nas estatais. A lei aplica-se especificamente a empresas públicas, entidades criadas por lei com capital totalmente público destinadas à realização de atividades econômicas, sociedade de economia mista, empresas criadas pelo Estado, mas com participação de capital privado ou de controle acionário do governo. Tudo bem? Exemplos de aplicação: Petrobras, a maior empresa estatal do Brasil, que passou por um processo de reestruturação para se adequar às exigências de governança. Banco do Brasil, que adota práticas de governança corporativa e processos licitatórios mais transparentes conforme previsto em legislação. Conclusão: a lei das estatais ela veio para trazer o que o óbvio precisa ser trazido, dito, escrito com letras garrafais vermelhas, e parece que os nossos administradores não conseguiriam fazer isso se não tivesse uma lei os obrigando. Estranho, mas é isso. Existe uma lei para que a sua empresa seja economicamente viável, faça licitação, faça contratos com base em qualidade, preço, e aí você pode botar os seus controles internos daquilo que você está querendo, né? Está buscando. Agora é o seguinte, a Petrobras é uma empresa grande, né? Como que essas empresas são as maiores do mercado? Quais são essas empresas e como é que elas fazem os seus contratos de afretamento? Empresas top, né? As maiores do mercado. Saudi Aramco, maior empresa de petróleo do mundo, com uma capitalização de mercado próxima a 2 trilhões de dólares. ExxonMobil, Estados Unidos, uma capitalização de mercado de 500 bilhões. Olha a diferença da Saudi Aramco da Arábia Saudita, que são 2 trilhões, para a ExxonMobil nos Estados Unidos com 500 bilhões. Chevron, também americana, 300 bilhões. Shell, Países Baixos, né, Netherlands, 200 bilhões. Petrochina, 160 bilhões. Só uma chamadinha de atenção, porque para vocês entenderem que isso ali está em bilhões de dólares. Esses valores são em dólares, tá? Doletas, meus amigos, doletas. Petrochina, né, que a gente está falando, 160 bilhões, e Total Energy, 130 bilhões. British Petroleum, Reino Unido, 110 bilhões de dólares. Aí chegou a Petrobras, 110 bilhões de dólares. Essas empresas continuam a destacar a importância do setor de petróleo, né, ao mesmo tempo que muitas diversificam suas operações para incluir energias renováveis. A gente já está sabendo como é que está assim, está chegando. E é isso. Então, a gente vê que tem empresas muito maiores que a Petrobras, que utilizam o modelo de contrato BINCO, e que a gente não escuta escândalos de corrupção e de problemas como a gente escutou, né? Então é importante a gente entender que não precisa existir uma lei para que você faça a coisa certa, da melhor forma possível. Mas existe, e é assim que as coisas funcionam no Brasil.
para empresas estatais, você tem a lei das estatais. Por que eu estou querendo falar isso? Porque o modelo BINCO, apesar dele ser empregado mundialmente, a Petrobras não usa, mas outras empresas aqui no Brasil usam. E aí você tem a possibilidade de utilizar o modelo BINCO, né, utilizar o formato BINCO e conseguir colocar outras nuances brasileiras. Porque a pessoa pode falar assim, mas o contrato BINCO não corresponde à realidade brasileira. Ué, ele tem que corresponder à Arábia, ao Reino Unido, à Inglaterra, aos Estados Unidos. Todo mundo consegue usar, menos o Brasil, porque tem que corresponder às coisas brasileiras. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar, vamos sair dessa caixinha maluca aí. Sim, você pode adequar, botar termos e ajustes. Mas tem a lei das estatais, tá bom? Então, vamos agora falar de uma outra questão. Nós falamos de contratos BINCOS, Time Charter, Charter, Bareboat, Voyage Charter. Então, Time Charter, tempo, Bareboat, eu afreto a casco nu, trago a embarcação e aí eu faço todo o processo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E Voyage, que é onde eu somente peço o afretamento de uma viagem do ponto A ao ponto B, todos os custos são do armador, ok? Vamos lá então para uma coisa que se chama intermediação de contrato. Isso é interessante, presta atenção. Muito bem, shipbroker desempenha um papel essencial na indústria marítima, atuando como intermediário entre as partes interessadas em transações relacionadas ao transporte marítimo. Ele conecta os armadores aos afretadores, operadores e outras partes. Então, o shipbroker é um camarada que consegue, através do seu network, através de seus contatos, conectar aquele que tem demanda com aquele que precisa escoar essa demanda, dar vazão nisso, tá bom? Funções e responsabilidades do shipbroker. Intermediação de afretamento. Ele atua como intermediário entre o armador, o ship owner e o afretador, o charter. Eu estou falando de empresas particulares. Novamente, de novo, outra vez. Quando você fala de Brasil, o shipbroker, ele atua, inclusive. Atua. Só que de uma forma diferente, tá? Por quê? Porque como é que se dá o processo das empresas públicas? Através da lei das estatais. Então, você tem um processo específico de comunicação com aqueles gestores das estatais. Não é como numa empresa particular em que você marca uma reunião com aquela pessoa, discute os assuntos, apresenta a sua proposta. Outra empresa marca uma reunião, discute os assuntos, apresenta a sua proposta. Ou o armador, ou aquele cara que quer contratar o serviço, ele faz uma reunião de ampla audiência e fala, olha, eu vou botar no mercado essa solicitação, eu aceito as propostas assim, 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 as empresas que podem se qualificar são essas e essas e essas. Tipos de afretamento, que eu falei, Voyage, Time, Bareboat. Responsabilidade, identificar oportunidades, negociar termos do contrato, garantir que os interesses de ambas as partes sejam respeitados. Por que isso é importante, o papel do shipbroker? Porque o shipbroker, ele é um intermediário entre um camarada que está na China e o camarada que está no Brasil. Ele é o intermediário entre o camarada que está nos Estados Unidos e o camarada que está na Argentina, querendo fazer um contrato. Então, ele está no mercado local e ele pode juntar essas duas necessidades e dali vai ter um bom negócio. Tá bom? Principais modelos de contratos de afretamento. É agora que a gente vai começar a falar especificamente sobre os modelos de contrato de afretamento. É agora que a gente vai entrar naquelas nuances que eu estava falando, de voyage, time charter e o afretamento a casco nu, tá bom? Então, se liga aí, meu irmão. Sai do WhatsApp, miséria. Sai do Facebook, preste atenção. Então, vamos lá. Vamos entrar na parte dos afretamentos, né? Modelos de contrato de afretamento. Voyage Charter, afretamento por viagem, tradução literal, né? O afretador aluga o navio para transportar uma carga específica em uma rota pré-determinada. Quero trazer a minha BMW de lá do lugar tal para o lugar tal. Eu posso fazer isso direto com um ship manager, um ship owner. Mas eu posso também colocar um shipbroker ou um agente de logística para fazer essa parada. No Brasil, nós temos várias empresas que fazem já esse processo
que você chega no escritório, olha, eu quero trazer um container de 20 pés da China com o material que eu comprei, que eu vou botar na minha empresa aqui. Faz esse processo para mim, o cara faz todo o desembaraço para você, coloca o container na embarcação e traz. Proprietário do navio é responsável pelas despesas operacionais, desse modelo do voyage charter, né? E o fretador paga uma taxa fixa por tonelada ou o valor total para o transporte. Transportar uma carga única de grãos de um porto da América do Sul para a Ásia, é um exemplo. Time charter, fretamento por tempo. Definição, o afretador aluga o navio por um período determinado, por isso que se chama time, tempo, controlando as operações comerciais. Característica, o afretador paga uma taxa diária, um charter hire, e cobra custos como combustível e portos. O proprietário permanece responsável pela tripulação e manutenção. Presta atenção nesse modelo. O combustível é de quem está ali afretando e o proprietário vai controlar, vai botar os custos de tripulação e manutenção da embarcação. Empresa de comércio de commodities que precisa de controle operacional, ou seja, eu pego uma embarcação, afreto por tempo e falo, olha, tripulação é sua, manutenção é sua, mas o destino da embarcação é meu. Eu vou te pagar o combustível, o porto, entrada e saída, praticagem, tudo isso, e você vai transportar minha carga do ponto A para o ponto B de acordo com a minha necessidade no tempo que eu quiser. Basicamente é isso. Compra e venda de embarcação. É um outro modelo, né, de contrato. Responsabilidades: identificar navios adequados, avaliar mercado para determinar preço justo, auxiliar em inspeções técnicas, assessoria de mercado. Isso está dentro daquele portfólio do shipbroker. O shipbroker, ele pode, além de fazer um contrato de aluguel, ele pode te auxiliar num contrato de venda da embarcação. Tá? Então, dentro daqueles modelos de contrato, timer, casco nu, viagem, compra e venda de embarcação, que é o Sale and Purchase. Todos esses contratos você consegue baixar na Binco, lógico, se você for associado e pagar a taxa, e usar o Shipcom, o aplicativo da Binco, tá bom? Intermediação de contratos de construção naval é uma outra opção que também tem, que é quando você quer construir e aí você quer contratar uma empresa para fazer a gestão da construção. Serviços relacionados a seguros e financiamento, da mesma forma. Seguros e financiamento. Tipos de shipbrokers, e aí eu vou entrar agora novamente na questão do shipbroker, porque a gente precisa entender que o shipbroker, ele, além de facilitar a comunicação entre quem quer afretar e quem está afretando, ele consegue fazer também brokeragem, né? Que seria a corretagem de serviços, tá bom? Contratos, Sale and Purchase, que a gente falou, Tanker Broker, que é especializado em transporte de líquidos, né, como petróleo e tal. Então, esse cara, ele pode fazer facilitar uma operação de venda de petróleo do Brasil para um país que necessite de petróleo. Então, eu posso contratar um broker para fazer isso. Reparos. E aqui eu falo um pouquinho da importância desse cara, como é que ele faz. E tipo assim, é muito importante você entender que é necessário que você tenha alguém local para te representar. Então o shipbroker faz isso. Ele entra com um know-how da sua experiência local. Então, o que é mais fácil? Isso, a gente vai falar sobre isso até em investimentos. Presta atenção, investimentos. Quando você vai investir no outro país, o que é mais fácil? Você fazer uma escolha de ações de empresas que você não conhece ou que você vai ter que gastar um tempo estudando, ou comprar um ETF, Exchange Traded Funds. Então o broker, ele vai fazer isso. Ao invés de você ter que ficar se dedicando àquele mercado, estudando sobre aquele mercado, tentando conhecer mais sobre aquele mercado, sobre as empresas, o governo e tal, imagina você tem um produto muito bom, você quer vender para a Namíbia. Você vai chegar lá, da Namíbia, bater na porta de alguém para vender, ou você vai procurar um shipbroker que sabe tudo daquilo ali e vai poder vender o seu produto? Então, essa é a definição de shipbroker. Intermediário, facilitador, tá bom? Vamos para o próximo assunto agora. Agora eu vou falar de um modelo de afretamento muito, muito interessante,
que acontece muito no Brasil, às vezes as pessoas não se dão nem conta, que é, inclusive foi empresa pública, que é o quê? Você afretar com uma proposta de compra da embarcação. Cara, isso é fantástico. Por quê? Porque dependendo de como você ajusta o contrato, o próprio hire, o próprio aluguel daquele contrato paga a prestação da embarcação. Olha que loucura. Vamos falar sobre isso então agora. Muito bem. A questão aqui é o demise charter, afretamento com transferência de propriedade temporária. Definição. Variante do bareboat, porque o que é o bareboat? Casco nu, eu pego, eu afreto a embarcação daquele armador, como a gente já viu aqui, o cara tem um barco e não tem o que fazer com ele, mas eu tenho, eu falo, me aluga o teu barco que eu vou arranjar um contrato, já tem um contrato para ele. Então, é o casco nu. Então, o cara pega um casco nu e dentro do contrato de casco nu, ele propõe uma parcela de pagamento da propriedade, que ele pode ter o direito de comprar. Direito. Ele pode ter o direito de comprar, tá bom? Então, esse é um modelo que você pode usar para financiamento de navios com opção de aquisição futura. Então, você vai poder afretar aquela embarcação. Se é uma embarcação boa, muito típica, muito específica, você já pode colocar no seu contrato o direito de compra, fazer essa negociação, tá bom? Só que enquanto isso não finaliza, logicamente, a titularidade legal permanece com o proprietário original, tá? Transferência operacional total, ou seja, o navio é entregue a casco nu, o afretador assume todos os custos e responsabilidades operacionais, tripulação e salários, combustível, manutenção, seguros e tal. Mas se você pega a casco nu e afreta para prestação de serviço e o seu cliente vai pagar o combustível, morreu. Zero mata zero, segue o velório. Muitos contratos de demise charter incluem a cláusula de opção de compra ao término do contrato. Tá bom? Esse modelo é particularmente atrativo para empresas que desejam adquirir um navio. Eu acabei de falar para você. Se você tem uma embarcação específica que você quer adquirir, que você quer trazê-la para dentro do seu portfólio, esse é o modelo de contrato que você pode fazer. Vantagens para o afretador. A flexibilidade financeira permite operar potencialmente e adquirir um navio sem investimentos iniciais significativos, ou seja, eu não preciso pegar 50 milhões de dólares e pagar para o cara. Não, olha só, eu vou alugar de você a casco nu, me dá aqui a cláusula de compra no final, eu vou dentro do meu contrato, quando eu afretar esse cara, eu peguei a casco nu, não sou dono do barco, mas eu tenho todo o direito sobre ele, e vou afretar esse barco para prestar serviço para a Petrobras, eu posso colocar dentro desse contrato, se o termo comercial estiver bom, eu posso colocar dentro desse contrato de afretamento para, por exemplo, a Petrobras, ou para a Shell, ou para a Total, desse meu PSV, olha, vou botar aqui $1.500 por dia, que é para eu pagar o valor desse barco. São 4 mais 4, 8 anos, quanto é que é o valor do barco, divido isso aqui, $1.500 por dia, faço aquela continha, aquela matemática de padeiro e falo para o cara, olha, eu quero uma cláusula de compra do barco no final. Beleza? Possibilidade de aquisição, que a gente acabou de falar, para o proprietário. Rendimento estável, redução de risco operacional, desafios e considerações de risco do afretador, que ele precisa prestar atenção. O afretador assume todos os riscos operacionais. Se você colocar uma tripulação que não cai dentro, se você botar ali, fazer um OPEX muito ruim, OPEX mal feito, tripulação que não cai para dentro, ou que você não consegue estimular, que você não treina, que você não investe, pode o contrato. Beleza? Deu para entender? É isso. Olha que risco que tem nisso aqui. Que bacana quando você linka essas coisas, entende que você tem que treinar a sua tripulação, você tem que ter um bom OPEX, você tem que ter bons gestores, você tem que ter boas pessoas te dando suporte. Só que isso a pessoa só sabe quando você fala para ela. Então, se você nunca ouviu falar disso, parabéns, bem-vindo ao Porto do Saber. Você está aprendendo agora como que o seu chefe fica tão estressado quando tem um problema de downtime, quando tem um problema de manutenção. E às vezes as empresas não conseguem passar essa informação, essa instrução, esse treinamento para deixar todo mundo alinhado na mesma página. Beleza? Comprometimento a longo prazo, a duração longa do contrato pode ser uma desvantagem se as condições do mercado mudarem drasticamente. Esse é um problema do Brasil. Se eu faço um contrato de 8 anos, eu sei que em 2026 tem eleições,
e pode mudar a forma das contratações, eu já estou tendo um risco. Então, pode não ser uma opção. Infelizmente, estabilidade jurídica e estabilidade política afetam, né, a economia de um país. Vocês estão vendo aqui. Exemplo claro. Estamos passando um pouquinho mais de 15 minutos, pessoal, mas o conteúdo está muito bacana. Presta atenção, compartilha isso. Tem gerente comercial, diretor comercial que às vezes nunca parou para pensar sobre pequenos pontos que estão colocados aqui. Presta atenção. Então, aplicações típicas. Indústria offshore, afretamento de embarcações especializadas. Transporte comercial, utilizando empresas que desejam expandir sua frota sem comprar diretamente, ou seja, CAPEX. Eu não quero tirar dinheiro do bolso agora, não posso. Eu vou ter que ter um CAPEX muito alto. Você não sabe ainda o que é CAPEX, o que é OPEX? Aguarde que o próximo vídeo vai falar sobre orçamento. Fica ligado. E o último aqui, desculpa, conversão de projetos especiais, né? Você pode fazer uma conversão durante o processo de contrato, e aí você coloca esse valor ali, adquire aquela embarcação, que você já está vendo um outro contrato, você vai pegar aquele barco ali e vai mudar ele. Tá bom? Então, meus queridos, esse modelo de contrato, eu botei um exemplo prático aqui, ele é excelente para financiamento, tá bom? Vai estar ali esse modelo. Eu não vou disponibilizar esse PowerPoint no vídeo, obviamente que não, porque ele vai fazer parte de um treinamento que eu estou fazendo, então fique ligado para que você possa depois investir em você mesmo e aprender mais sobre isso. Mas, contudo, porém, no entanto, eu vou deixar o link da Binco, esses termos estão lá, mas essa consolidação de informação aqui, ela vai estar no nosso treinamento, que vai ser a posteriori. Fica ligado. Fica ligado, não vou deixar o bizu aqui agora no vídeo não, tá bom? E aí eu quero saber o seguinte, você está pronto para falar de afretamento na sua empresa? Numa entrevista de trabalho? Será que você já consegue desenvolver sobre o assunto assistindo esse vídeo aqui? Assiste de novo, acelera, bota 1,25, anota lá, tá bom? Eu acho que vocês precisam entender que o conteúdo desse tamanho não dá para ser um vídeo curto, meu amigo, não dá. Então, infelizmente, eu não consigo fazer num tempo menor e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que vocês tenham absorvido bastante informação e vamos para o próximo vídeo, orçamento de embarcações. Como você monta, como que é gerido, quais são as melhores práticas, tá bom? Forte abraço, galera, fiquem todos com Deus, tudo de bom e até a próxima.